Nos arquivos da crueldade, algumas páginas carregam o peso da dominação absoluta. No caso de Al Capone, essas páginas pertencem aos anos finais da década de 1920, quando seu nome já não era apenas associado ao crime. Era sinônimo da própria cidade de Chicago. Após o afastamento de Torrio, Capone assumiu o império com mão firme. Rapidamente eliminou dúvidas sobre sua capacidade de liderança. Sob seu comando, os negócios floresceram. Estima-se que, no auge, sua organização movimentava mais de 100 milhões de dólares por ano, grande parte proveniente da venda de bebidas ilegais, mas também de jogos clandestinos e prostíbulos. Capone estruturou a máfia como uma verdadeira corporação. Havia departamentos para o contrabando, para as finanças e até para lidar com contatos políticos. Cada membro tinha funções definidas e a hierarquia era respeitada com disciplina quase militar. Quem obedecia prosperava, quem traía desaparecia. Seu poder não se restringia ao submundo. Capone dominava as ruas com sua rede de informantes e capangas, mas também frequentava os salões da alta sociedade. Vestia ternos impecáveis, circulava em carros de luxo e mantinha mansões que exibiam sua riqueza sem pudor. Era visto em teatros, em eventos públicos e até em jogos de beisebol, sempre cercado de seguranças. A imprensa, fascinada por sua figura, o transformou em celebridade. Reportagens o descreviam como o rei de Chicago. Alguns jornalistas o criticavam ferozmente, mas outros eram seduzidos por seu carisma e pela teatralidade de sua vida. Para a população mais pobre, continuava a ser lembrado como o homem que financiava sopas comunitárias e ajudava famílias necessitadas. Para seus inimigos, era o pesadelo inevitável que rondava cada esquina da cidade. Capone não governava apenas pelo medo ou pelo dinheiro. Ele compreendeu que precisava ser visto como inevitável. Não havia bebida sem ele, não havia diversão noturna sem sua permissão, não havia segurança sem sua taxa. Chicago respirava sobre sua sombra. Mas como todos os impérios erguidos sobre a violência e a corrupção, o de Capone não poderia durar para sempre. Nos arquivos da crueldade, após a consolidação, as páginas seguintes são manchadas por guerra, sangue e traição. Nenhum império se ergue sem opositores. A ascensão de Al Capone em Chicago não passou despercebida, e sua figura atraiu rivais determinados a desafiar sua supremacia. Antes das guerras sangrentas que marcariam os anos seguintes, alguns nomes surgiram como os maiores inimigos de Capone. O mais importante deles foi Jim O'Banion, chefe da Gangue do Norte, composta em grande parte por irlandeses. O'Banion era carismático e ousado, dono de uma floricultura que usava como fachada para suas atividades ilegais. Rivalizava com Torrio e, por consequência, com Capone. Seu assassinato, em 1924, tramado por Torrio e executado com a ajuda de Capone, foi o estopim para uma guerra entre ítalo-americanos e irlandeses que incendiaria a cidade. Após a morte de O'Banion, o comando de sua gangue passou para George Buggs e Hemingways, dois homens ainda mais agressivos e determinados a vingar o antigo chefe. Moran, em especial, se tornaria o inimigo mais persistente de Capone, alguém que não apenas disputava territórios, mas nutria ódio pessoal pelo homem que considerava responsável pela morte de O'Banion. Além deles, havia outros grupos menores, mas igualmente perigosos. Entre eles estavam facções polonesas e judeus envolvidos no contrabando. Embora não possuíssem a mesma força da máfia italiana ou de gangue irlandesa,
aproveitavam brechas no comércio ilegal para tentar lucrar. Capone via todos como obstáculos a serem eliminados ou incorporados ao seu domínio. A presença desses rivais transformava Chicago em uma cidade fragmentada, com territórios divididos como em um tabuleiro de guerra. Cada esquina podia ser o limite de uma zona controlada por um grupo inimigo. Cada transação de álcool ilegal corria o risco de ser interceptada por outra gangue. Capone, no entanto, via a fragmentação como uma oportunidade. Sabia que, cedo ou tarde, o conflito seria inevitável e que o vencedor não herdaria apenas uma parte da cidade, mas a cidade inteira. Essa é a calmaria antes da tempestade. Os rivais se amam, Capone se fortalece e Chicago se prepara para ser palco de uma guerra que marcaria para sempre a história do crime organizado. Quando Capone expandiu agressivamente suas redes de bares clandestinos e casas de apostas, inevitavelmente invadiu territórios que os irlandeses consideravam seus. O ponto de ruptura veio quando O'Banion tentou trapacear Torrio em uma transação de cerveja. A humilhação ainda ecoava quando Capone assumiu o trono. Ele não esqueceu e não perdoaria. Foi o primeiro grande choque. O'Banion foi emboscado em sua floricultura num disfarce elegante para seus negócios ilícitos, por 3 homens ligados ao sindicato italiano. O assassinato brutal do chefe do North Side marcou a virada definitiva. Os irlandeses juraram vingança e a guerra estava declarada. Capone sabia que essa retaliação viria. Sua estratégia foi simples: endurecer a proteção em torno de si e dos seus negócios, mantendo sempre uma rede de informantes nas ruas para antecipar os movimentos inimigos. Após a morte, os irlandeses passaram a ser liderados por Hemingways e Bugs Moran. West tinha uma reputação quase lendária por sua frieza, enquanto Moran era impulsivo, mas astuto. Eles lançaram ataques coordenados contra os bares de Capone, incendiaram depósitos de cerveja e, pelo menos em 2 ocasiões, tentaram emboscar o próprio Capone em sua sede no Metropole Hotel. Durante essa primeira onda de guerras, Chicago praticamente se dividiu em zonas de fogo. O resultado foram tiroteios em plena luz do dia, execuções em esquinas movimentadas e carros repletos de gangsters armados com metralhadoras Thompson, novidade que logo se tornaria símbolo da era. O ápice dessa primeira fase aconteceu em 1925 e 1926, quando West orquestrou atentados contra Capone, onde dezenas de tiros de metralhadora atingiram as paredes do prédio. Capone sobreviveu ileso, mas entendeu que essa não seria uma guerra curta. Seria uma disputa de resistência, dinheiro e sangue. Após os primeiros embates sangrentos entre os italianos de Capone e os irlandeses da North Side Gang, Chicago parecia viver num barril de pólvora. Os anos de 1926 e 1927 seriam decisivos para transformar disputas pontuais em uma guerra urbana aberta, marcada por execuções emblemáticas e culminando no episódio mais brutal da história do crime organizado: o massacre do dia de São Valentim. Em 11 de outubro de 1926, West foi metralhado em frente à Catedral do Santo Nome, no coração de Chicago, junto de seus guarda-costas. A ousadia do crime foi assassinar um chefe rival diante de uma igreja católica que deixou claro que a guerra estava em um ponto sem retorno. Capone respirava aliviado, mas a facção não estava destruída. Bugs Moran emergia como novo comandante, menos calculista que West, mas ferozmente contra os italianos. Seu ódio a Capone era pessoal e ideológico.
desprezava os métodos mafiosos de negócios e queria recuperar o controle do contrabando. Moran intensificou atentados contra comboios de Capone, usando carros blindados e até dinamite em bares e armazéns. A cidade vivia sob rajadas de metralhadora em plena luz do dia. A violência desenfreada levou jornais e políticos a exigirem medidas, mas Capone ainda conseguia manipular sua imagem como um homem do povo, enquanto Moran era pintado como um bandido raivoso. E a guerra se torna sistêmica. Os italianos e irlandeses disputavam bairros inteiros, cada esquina com bares clandestinos que viravam uma trincheira. Policiais e juízes recebiam subornos de ambos os lados, tornando a lei praticamente irrelevante. Mortes por metralhadora viraram rotina, deixando a população aterrorizada. Capone sabia que, sem eliminar Moran, nunca teria controle total da cidade. Moran, por sua vez, não aceitava negociar. O confronto não tinha mais espaço para tréguas. O próximo passo seria a aniquilação. Capone arquitetou um ataque definitivo. Homens sob seu comando atraíram Moran e seus principais aliados para um depósito na North Clark Street. 7 homens da North Side Gang foram alinhados contra a parede. Os assassinos disfarçados de policiais abriram fogo com metralhadoras Thompson. Moran, por acaso, escapou. Chegou atrasado e viu a cena de longe. 7 corpos crivados de bala, sangue e choque em plena manhã gelada de fevereiro. A brutalidade chocou até criminosos veteranos e marcou a história da máfia americana. O chamado Massacre do Dia de São Valentim, ocorrido em 14 de fevereiro de 1929, representou o ponto de ruptura mais marcante na guerra entre a gangue de Al Capone e os irlandeses liderados por George Bugs Moran. O ataque foi tão brutal e meticulosamente planejado que deixou claro: não havia mais espaço para disputas, apenas de intimidação. A violência organizada atingiria seu ápice. Para os irlandeses, o massacre significou o desmantelamento quase definitivo de sua estrutura. Moran escapou por pouco, mas perdeu seus principais aliados e, com isso, a capacidade de enfrentar Capone em pé de igualdade. Seu território encolheu, a sua influência nunca mais se recuperou. Já Capone, embora tivesse demonstrado poder absoluto, pagou um preço alto. A opinião pública, que até então via a guerra entre gangues como algo distante, ficou horrorizada com tamanha barbárie. A polícia de Chicago e até mesmo o governo federal, pressionados pela indignação popular, intensificaram suas ações contra o crime organizado. O massacre também expôs a fragilidade do próprio modelo das gangues, ao eliminar concorrentes de maneira tão violenta. Capone se tornava o inimigo número 1, não apenas para as autoridades, mas também para os outros grupos que temiam o crescimento descontrolado do seu poder. O episódio abriu caminho para uma vigilância constante sobre suas atividades, que anos depois levaria à sua prisão por evasão fiscal.